Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional, mediante o portal RC1, estamos iniciando mais um programa, Uma Prosa na Terrinha Querida. Olha que satisfação hoje, né? Porque a gente está sempre falando de pessoas diretamente ligadas, né? Nascidas aqui em Dois Córregos, como eu costumo dizer, dois corriguenses da gema, mas também grandes personagens com afinidades extremas e até muito próximas aqui com as pessoas de Dois Córregos. É o caso dessa nossa convidada, que ostenta doutorado e mestrado em educação, né? Olha, se for narrar todos os cursos dela aqui, a gente fica quase um programa, mas destacamos que ela tem cursos de formação profissional pela Espanha, na Finlândia, em Harvard e Stanford, nos Estados Unidos, tem na Unicamp em Campinas, enfim, uma pessoa altamente influente quando se diz educação, que é, para mim, no meu ponto de vista, o pilar base de uma estrutura familiar, de uma estrutura humana, tudo parte da educação. Então, durante esse bate-papo, evidentemente, a gente vai esmiuçar mais a vida dela, né? Claro. Então, seja bem-vindo, bem-vinda, receba o carinho de todo o nosso público, Valdenice Minatel. Tudo bem, Valdenice? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada pelo convite, por essa oportunidade tão única que aquece meu coração falar aí da minha cidade, que é também falar das minhas memórias, da minha infância. Então, eu estou muito grata em poder estar com vocês aqui neste momento. Obrigada. Olha, e nós é que ficamos felizes, porque tão logo eu a convidei, pessoal, ela falou com tanto orgulho de Dois Córregos que eu fiquei emocionado da maneira que ela fala comigo, né? Ela fala, olha, eu não nasci, eu nasci em Torrinha, é a nossa cidade vizinha, mas é a partir de Dois Córregos que tenho minhas primeiras memórias da infância. Me considero cidadã dois corriguense. Que bonito ouvir isso aí, de uma pessoa que fala tão bem aqui da terrinha querida. É isso mesmo, né, Valdenice? De fato, a minha primeira memória, né, de quem eu sou é de uma casa, do quintal da casa que nós moramos em Dois Córregos, né? É a partir daí que eu lembro da minha vida. Certo. Então é muito forte para mim e foi aí que eu aprendi a ler e escrever. Então, para uma professora que sou, é algo também bastante relevante. Então, não dá para desconsiderar Dois Córregos como um ocupante muito especial no meu coração. Que bonito isso, que bonito. Então vamos lá, nessa infância e juventude, relembrar de escolas, de professoras, como foi? Vamos lá. Então, como você bem mencionou, eu nasci em Torrinha e meus pais se mudaram para Dois Córregos. Eu devia ter por volta de 2, 3 anos, bem meninota mesmo, e fiz toda a minha infância até 9 anos, fiquei aí. Então, brincar na rua, toda a parte que hoje é tão raro, eu pude viver em Dois Córregos de uma maneira muito plena. Meus pais vieram da zona rural e eu e minhas irmãs, nós somos a primeira geração que teve acesso à universidade. Então, de novo, a educação me constituindo, né? Então, quando eu tinha 9 anos, a minha irmã mais velha estava na época da universidade e meu pai, de forma muito corajosa, se mudou de Dois Córregos para Campinas para que ela, na época, pudesse cursar a faculdade. Acompanhou para dar suporte, para garantir que tudo sairia direitinho. E eu me beneficiei aí dessa mudança, né, porque também pude aí na esteira dessa progressão educacional também cursei aí a faculdade e ele não está vivo hoje, mas teria muito orgulho de nós três, somos 3 meninas, e ele fazia questão que nós estudássemos, né? Então ele também apostava que a educação era o elemento fundamental para mudar as pessoas e as pessoas poderem aí mudar o mundo. Então eu sou muito grata ao meu pai, à minha mãe, que largaram tudo, né, em Dois Córregos para se aventurar numa cidade maior, porque acreditavam que o acesso à educação naquela cidade
traria benefícios ao longo da vida. E acho que foi o que aconteceu. Olha que reconhecimento mais divino, eu digo, porque, pessoal, nós estamos falando de um pessoal na época, né, no sítio, né, né, e com essa, um visionário, né, as minhas filhas precisam estudar, então eu preciso procurar um espaço maior, onde dê maiores condições, então isso já é belo demais. E você reconhecendo isso do pai, é claro que vem a nos reportar o seguinte, um visionário mesmo, e sabendo que a educação é um pilar extremo, né? É um pilar que abre as fronteiras da vida. Bacana você lembrar isso, né? E reverenciar o papai querido nesse momento. Isso é maravilhoso. É um orgulho, né? Orgulho, exatamente. E não por acaso eu fui para a educação, então fiz depois toda a minha carreira, ainda estou, eu digo que eu nunca saí da escola, né? Porque eu me formei e continuei, enfim, olha, é muito amor. E me permita, pelo semblante, tá cheia de vida para doar muitos e muitos anos ainda para a escola, hein? Se Deus quiser, trabalhar com educação é um privilégio, porque a gente trabalha com o futuro possível, né? Moldando aí esses futuros, então é um privilégio mesmo. Mas vamos voltar um pouquinho mais aqui ainda em Dois Córregos, né? Como é que foram os professores queridos? Você cita aqui, eu achei tão bacana você lembrar da dona Flores Bela e da dona Marta Gregolin. Foram as minhas professoras, nós não fizemos o que chamava-se na época de pré-primário. Certo. Eu entrei logo no primeiro ano, né, que era já a alfabetização, e eu não tinha experiência de escola, então eu entrei no era o grupo escolar anexo ao José Alves Mira, era aquela construção ao lado, né, mais nova, e as alunas do curso normal vinham estagiar conosco, eu achava tudo aquilo muito incrível. E eu me lembro, assim, com muita alegria da dona Flores Bela, porque um dia eu caí e machuquei o nariz e sangrou, e ela me levou para casa, eu jamais vou esquecer. Olha só, né? Imagine, ela saiu, porque eu fiquei com o nariz sangrando, e ela me levou para casa naquele dia, porque a gente ia e voltava a pé, né, para a escola, era uma coisa muito, imagine, 7, 8 anos. E depois, na série seguinte, a professora Marta Gregolin, que também era uma querida, ela tinha uma filha chamada Valéria, que estudava também conosco, e tinha uma calma, ela era uma professora alta, eu jamais vou esquecer, e como aquilo acabou me inspirando depois para que eu também almejasse ser como elas, né? Então, acho que essa experiência boa que eu tive lá no José Alves Mira também moldou quem sou hoje. Com certeza, né? Olha só que lembrança mais, né? Eu digo salutar. É salutar. Não tem mais uma lembrança que eu guardo demais. Estudava comigo o filho do dono da sorveteria, Marquete. Opa! Nossa! Mas pensa, olha, como eu queria, assim, ter uma sorveteria em casa, era uma coisa dos sonhos, né? E era uma coisa que me marcou. Sabia que eu acho que era André o nome dele. O André, tem o André, exatamente. Ele estudou comigo. Olha. E eu achava o máximo ter uma sorveteria em casa, porque eu lembro que a casa dele era no fundo da sorveteria, era quase numa esquina da igreja, né? Do lado de trás, perto do ponto de táxi lá. Isso mesmo. E eu lembro que eu voltava a pé da escola, nem era o caminho natural, mas eu passava em frente à papelaria e depois, na sequência, era a sorveteria. E eu gostava de passar porque era, para mim, um ponto turístico, assim, né? Era um ponto. Até hoje o nome é Ponto Chique. Olha só. Ponto Chique, pois é. Ponto Chique. Então, são lembranças, assim, que afagam o meu coração de verdade, né? Muito e foi legal. Uma infância maravilhosa que eu tive em Dois Córregos. Foi incrível. E não sei se você já experimentou o sorvete de macadâmia aí dessa sorveteria. Mas é lógico, depois eu voltei. Na época não tinha, porque Dois Córregos não tinha essa profusão da macadâmia. Sim, sim. Mas mais recentemente eu voltei, aí é maravilhoso o sorvete. Aliás, não só, né, o sorvete, mas tudo que se faz com macadâmia é algo incrível. Então, que bom. Que bom. Olha, pessoal, estamos falando com a Valdenice, que na tenra idade viveu aqui em Dois Córregos, e está com uma memória super acesa, né?
Olha, lembra detalhes da onde era, realmente a livraria era bem próxima da sorveteria, lembrou dos amigos, da professora. São marcas indeléveis que ficam, né? É a memória afetiva, né? Não tem como concorrer com memória afetiva. Eu acho que o nosso Exatamente. cérebro, ele também, ele guarda, né, num lugar bem especial para que a gente possa se relembrar e aquecer o coração, como eu disse. Tá certo. Bom, Nício, agora eu queria que você contasse, claro, né? Aí parte para um grande centro, né? Na área de educação, que você já era uma predestinada. Conte para nós essa ascensão sua maravilhosa aí. Como foi aí? Então, eu acho que toda essa, você vê que as principais memórias de Dois Córregos eu cito as professoras, né? Depois, quando meu pai e minha mãe decidem mudar para Campinas, saindo de um lugar que tinha uma segurança, digamos, do ser e estar, e ir para um grande centro, que é Campinas, e Campinas, comparado a Dois Córregos na época, era uma grande cidade. É hoje ainda uma cidade muito grande, mas imagine que nós viajávamos de trem, né? Tinha trem que ligava essas cidades, então realmente era uma aventura fazer isso. E os meus pais, em nome da nossa educação, deixaram tudo lá, né? A casa tranquila, o sítio ainda está lá, Sim. mas meu pai veio para Campinas com a minha mãe e ele foi trabalhar como corretor de imóveis. Porque a educação era algo que os movia e era um alicerce importante para a constituição familiar que meu pai havia desenhado. E acho que isso, de alguma forma, foi me impactando. A mudança que ocorre nas nossas vidas a partir dessa decisão de buscar ampliar as possibilidades educacionais, de alguma forma, começaram a dialogar comigo. Então, quando eu estava no ensino médio, eu pensei, eu sempre fui uma boa aluna e aí eu dava algumas aulinhas particulares para os meus colegas e eu achava que eu ia bem, assim, a minha avaliação que era, eu estava ok. Eu falei, eu vou fazer, quem sabe, saindo desse quadradinho meu, quem sabe eu não consigo ser uma boa professora. E aí eu prestei 2 faculdades, eu prestei pedagogia na Unicamp e prestei letras na PUC de Campinas. Certo. E passei nas duas, lembrando que eu sempre estudei escola pública, então mesmo em Campinas, eu fiz depois saindo de Dois Córregos, a sequência até a finalização do que a gente chamou de ensino médio, na época era segundo grau, foi sempre em escolas públicas. E aí consegui, com o repertório da escola pública, entrar na Unicamp, e cursei aí os 4 anos da graduação, e aí me encantei ainda mais com a educação. Aí eu percebi que era um propósito para mim, mais do que me sentir à vontade naquilo que eu fazia com os meus coleguinhas, eu senti que era algo muito maior do que eu podia imaginar, porque eu poderia transformar realidades, eu poderia transformar pessoas, e eu achei aquilo absolutamente incrível. Olha só. E aí, então, eu me envolvi com pesquisa, então toda essa parte acadêmica também foi entrando aí no meu modo de ser e estar no mundo. E quando eu termino a graduação, eu já começo a trabalhar, eu começo a dar aula numa escola em Campinas, mas aí na sequência eu me casei com 23 anos, eu casei bem jovenzinha, meu marido não era de Campinas, né, ele morava em outra cidade, São José dos Campos, e aí eu me mudo para São José dos Campos. E lá em São José dos Campos eu continuo dando aulas, né, prestei concurso da prefeitura, fui aprovada, e aí começo a também dar aula na escola pública de São José dos Campos. Perfeito. Eu trabalhava de manhã numa escola particular e à tarde eu estava numa escola pública. Mas sempre em contato com o pessoal da Unicamp, porque já na graduação eu me envolvi com projetos de tecnologia. A tecnologia integrada à escola, ao currículo escolar. Bom, ocorre que o meu marido, ele é transferido para São Paulo em 92, e aí eu venho,
né, acompanhando meu marido, saio da Escola Pública de São José dos Campos e começo a buscar trabalho aqui em São Paulo. E por conta desse meu conhecimento na área de tecnologia, eu sou contratada numa escola para implantar tecnologia numa escola aqui em Pinheiros, em São Paulo. Trabalhei um certo tempo lá, e aí a IBM começou a desenvolver um projeto também de integração das novas tecnologias ao currículo, aí eu me candidatei, aí eu fui para a IBM, fiquei 2 anos na IBM, trabalhando com formação de professores e nesse projeto de integração das tecnologias. Mas o meu desejo sempre foi trabalhar em escola, eu sempre me vi nesse espaço, era um ambiente que sempre me agradou. Perfeito. E aí eu fiquei sabendo que a escola que eu trabalho hoje começaria a fazer um trabalho com tecnologia. E eu não tive dúvidas, eu peguei meu currículo e vim aqui com a cara e a coragem, sem marcar hora, sem nada. E para minha surpresa e minha sorte, eu passei na porta, apertei a campainha, não tem campainha, mas a metáfora é essa. Sim. Olha, eu sou uma professora que trabalho com tecnologia e tal, eu queria deixar meu currículo. A pessoa, Deus, né, ligou para o diretor, falou, manda ele entrar. E aí, naquele momento, eu falei com o diretor, ele viu meu currículo e falou, olha, interessante a tua know-how, acho que você deve falar com a pessoa que está, nesse momento, implantando a tecnologia aqui na escola. Olha que é o destino, é a mão de Deus mesmo levando a gente para os caminhos. Eu estou falando de 93, e aí eu chego aqui na escola em 93 e fico um ano ajudando essa pessoa que estava implantando a construir materiais, enfim, a preparar esse cenário. E aí em 94 eu fui contratada para trabalhar com que a gente chamava de informática, né? Ensinar as crianças essa parte de informática que envolvia programação de computadores também, era uma coisa ainda muito nova, mas nós estávamos aqui já fazendo isso em 94. Eu saio da IBM e me dedico exclusivamente à escola. Então, em 94 eu começo, como professora aqui, em 2000 eu sou promovida à coordenação da área de tecnologia. E aí, em 2018, como diretora da área de tecnologia, e aí, em 19, eu sou convidada a fazer a direção da escola, a direção educacional. Fico como diretora educacional da escola até 2023, e aí, em 24, eu assumi a direção institucional, mas também continuo sendo diretora de tecnologia da escola. E nesse ínterim, eu fui fazer especialização, fui fazer os cursos aí que você generosamente citou, e fiz o mestrado e o doutorado aqui na PUC, em Campinas, porque se tem uma profissão que não pode nunca parar de estudar, é o professor. Acho que todas as profissões hoje, elas não prescindem do estudo, mas o professor, particularmente, ele precisa, enfim, até como modelo para os seus próprios alunos, mas vislumbrando toda a contemporaneidade em termos de metodologias, em termos de novas abordagens. Então, eu busquei e foi isso. Então, fiz essa parte acadêmica, mas não para me dedicar ao ensino na universidade, né? O meu foco é realmente a educação básica, né, até o ensino médio. Então, resumidamente, essa é a minha trajetória, Raul. Não sei se uma bela trajetória. Uma detalhes. bela trajetória, e você ali, na simpatia como lembra da mão de Deus, mas a mão de Deus é sábia, e a mão de Deus também alça pessoas competentes, né? Porque Deus é sábio. Deus é sábio, então teve a sua competência somado a tudo isso aí. Restaurante Fogão de Lenha, o canto da chuleta, o canto mais gostoso do Brasil. Vá passar horas agradáveis com a família, com os amigos, enfim, aquele combo maravilhoso para você degustar. Tem filé mignon, contrafilé, o lombo, o filé à parmegiana, a tilápia, o filé de frango à parmegiana, a picanha, enfim, você precisa ir ao canto da chuleta. Esse
plus aí, essa virada de chave da tecnologia estava ainda em efervescência na época, né? Você pegou isso ali no calor da mudança, foi isso? Sim, imagine que quando eu cheguei aqui não tinha internet. Olha aí. Foi pré-internet e aí nós trabalhávamos nessa perspectiva de ensinar os alunos a mexerem com a tecnologia daquela época, mas dentro do currículo, que também já é um diferencial, né? E aí fomos acompanhando todas as mudanças que a tecnologia foi nos colocando Sim, e fomos nos adaptando a cada ciclo, a né, cada de ciclo. aprendizagem que ela nos força a ter. E agora a última é a inteligência artificial. Então, esse é um ponto que nós estamos agora trabalhando na escola. Então, eu vou aí, e nesse momento eu estou voltei para os bancos escolares, porque Olha, senti falta de um aprofundamento da inteligência artificial com gestão, então estou fazendo um MBA nessa área, estou bem feliz em poder voltar a estudar de forma formalmente, né? Porque estudar a gente vai fazendo o tempo todo, mas agora eu tenho um compromisso, tenho lição para assistir, tenho tarefa para olha. fazer e tenho prova também. Então eu tô e acho maravilhoso, adoro essa rotina. Que legal! É como você bem frisou, a educação ela é revolucionária, né? Ela vai se moldando a todo dia, né? E você tem que acompanhar, né? E a gente vê que você, Exato, exato. olha, e a Ela gente é vê, dinâmica e ela nos força primeiro a todo dia acordar e falar, bom, eu sei menos hoje, vamos correr atrás. olha, E ao saber menos, a chegar a essa conclusão que sabe menos, criar essa energia para a gente poder acompanhar sim, essa juventude que está vindo aí com tantas possibilidades. E tem uma coisa, Raul, que eu esqueci de mencionar e é muito importante. Eu fiquei por 3 anos, acabou de vencer o meu mandato no Conselho Estadual da Educação. perfeito. E assim, foi muito bacana essa oportunidade que eu tive, foi uma nomeação do governador, de poder também devolver o que a escola pública me ofereceu. Eu sou muito grata a tudo que eu aprendi na escola pública e parte do que eu sou hoje eu também devo à escola pública. Então, ter vivido esses 3 últimos anos como conselheira no Conselho Estadual de Educação foi um privilégio do qual eu tenho também muito orgulho. Olha, que bacana isso, você lembrar da escola pública. E olha só, né, pessoal? Estamos falando de uma pessoa que esteve na escola pública e hoje aí, né, tem esse cabedal de experiência e profissionalmente falando, uma competência extraordinária. Num país em que ainda, né, é lógico que eu vou pedir a sua opinião, mas fiquei triste ontem em saber que 21% do professorado aqui no Brasil perdem perdem minutos preciosos aí em chamar a atenção dentro da sala de aula, né? É triste isso, né? É muito triste porque nós somos um país novo. Se nós Sim, considerarmos, né, o velho mundo, aqui no novo mundo, nós somos um país neófito, digamos assim. sim, E não tem como imaginarmos um futuro para nós, como país, como nação, como pessoas, que não passe pela educação. olha aí, Então, valorizar a educação é condição primária para nós sermos o país que nós merecemos e desejamos. perfeito. E é uma lástima saber que em muitos cenários, eu acho que há ilhas de exceção, mas em muitos cenários a educação ainda não é valorizada como ela precisaria ser. Né? Mas eu digo que a gente não pode perder as esperanças, né? Então a gente precisa acreditar dia a dia que isso um dia muda e nós vamos, pela educação, repactuar as coisas, reconstruir outras e, de fato, desenhar um futuro que tem que ser bom para todo mundo. Perfeito, uma guerreira que a gente vê aí, lógico, o entusiasmo, né? O entusiasmo a cada dia a gente percebe nela, procurando agora com inteligência artificial, estou aprendendo nova, voltei aos bancos escolares, então é tudo em prol da educação, em benefício nosso, claro, né? Quando eu falo nosso, porque tá aí nossos filhos, nossos netos que vão depender de pessoas assim, esclarecidas, competentes. E Valdenice, você que fez cursos aí em vários países, eu estava vendo aqui, né? Olha aí, na Espanha, na Finlândia, né? País aí de primeiríssimo mundo. Você vê uma diferença gritante
Ou como estamos hoje caminhando para tal? Olha, Raul, eu visitei muitas escolas ao redor do mundo, muitas, assim. Sim. Eu tive privilégio e é interessante porque muitas vezes a gente tem a síndrome de cachorro vira-lata, sabe? A gente acha que a gente não faz as coisas certas e é só lá fora que tem coisa boa. Eu Isso. acho que não. Eu vi muitas coisas interessantes, coisas maravilhosas que me inspiraram e mudaram muitos processos aqui, me ajudaram a conceber um olhar sobre as coisas que nós fazemos aqui. Mas também tive a certeza de quantas coisas boas que nós fazemos aqui, e não só as escolas particulares, né? Hoje eu trabalho numa escola particular, no Colégio Dante Alighieri, que é uma escola fundada por italianos, né? E eu sou descendente de italianos, então também me sinto muito em casa. É uma delícia trabalhar numa escola italiana, porque é cheia de afetos, né? E cheio de um gesto que Gestual, acolhe. isso. E eu acho assim que a gente tem muita coisa boa acontecendo em termos de educação no Brasil, né? A gente tem experiências nesse Brasil que é continental, que é o tamanho de um continente. Sim. Então a gente tem experiências, inclusive com poucos recursos, mas fazendo assim ações maravilhosas, né? Ao mesmo tempo você vê lugares que desperdiçam horrores, mas tem jeito, tem como a gente encontrar caminhos que sejam sustentáveis, que acolham as pessoas e que possam trazer excelência no processo de ensino-aprendizagem. Óbvio, a gente tem muita coisa a aprender, eu acho que em educação a gente sempre pode aprimorar, mas hoje eu tenho certeza que se no exterior, fora do Brasil, tem muitas coisas bacanas acontecendo, aqui também tem. E quando eu viajo para conhecer escolas, para conhecer outras instituições, hoje eu vou até com um olhar um pouco mais crítico. A minha primeira viagem eu achei que eu ia para a Disney, e aí eu percebi que não é bem assim. Eu acho que a gente, como brasileiros, nós temos uma criatividade acima da média, eu diria, e nós conseguimos fazer coisas incríveis com poucos recursos. Olha Então, só. isso precisa ser valorizado. E para que quando a gente possa dialogar com outras escolas que estão fora do Brasil, a gente possa falar não só com orgulho, mas também com assertividade de que fazemos um bom trabalho. E olha, semana passada há um concurso internacional e uma escola de Cubatão venceu. É um concurso que envolve escolas do mundo todo e a vencedora, que é na categoria de superação de adversidades, veja que interessante, foi a campeã. Uma escola de Cubatão, chamada Parque dos Sonhos. Olha que nome lindo para uma escola. Olha que nome poético até. Então, e por coincidência, no dia seguinte eu pude receber aqui na escola uma das avaliadoras desse prêmio, e ela me falou, olha, eu estou impressionada com a qualidade da educação do Brasil. Então, às vezes a gente está tão acostumado à notícia ruim, né? De novo, acho que tem muita coisa para melhorar, eu acho que, especialmente porque a gente fica suscetível à educação enquanto programa de governo, ela tem que ser um programa de nação, né? Mas ainda assim, nós temos muita coisa que nos dá orgulho e a gente não pode se esquecer disso, e a partir disso a gente tem que desejar mais e aprimorar o que a gente já faz tão bem e começar a fazer melhor o que a gente não faz tão bem. Olha, que bonito isso. Eu concito até os professores, conheço vários também, tenho vários mestres aí que eu tenho na minha lembrança, no meu coração, né? Inclusive, cito o nome de uma, mas, claro, hein, pessoal, não vão ficar magoados, lembrando de todas que passaram também, né? Que eu passei ali nos bancos escolares. Dona Rosa Laura aqui, professora de português, também foi uma grande mestra, e tem esse semblante, tem esse mesmo entusiasmo que a senhora passa, que claro, tem dificuldades? Tem. Claro, é um país jovem ainda em relação ao mundo antigo aí. É um país jovem, mas tem muita gente boa mesmo, né? Olha o seu entusiasmo, a sua resiliência, acreditar que podemos, isso é verdade, isso aí é nobre, né? É nobre. E educação é nobre, né? A gente vê que o imperador no Japão, ele se curva quando vê um professor.
para um imperador se curvar diante de um professor, a gente percebe o quão importante ele é, né? Não é verdade? Exato, e lembrando, pouca gente fala, né? Mas nós temos aí encaminhado um apagão de professores, porque infelizmente nós não temos muitas pessoas querendo ser professores hoje. Sim. Então, temos aí um cenário ruim em termos de futuro, para as escolas, sobretudo, né, que vão sofrer, já estão sofrendo com essa ausência de professores, né, infelizmente. Esse é um dado que pouca gente lembra. Nós já tivemos aí no passado, vai ter um apagão de engenheiros. Acho que hoje não mais, mas o apagão de professores ele está em curso, infelizmente. Infelizmente, verdade. Eu só queria, porque isso está em baila, é assunto que não para, né? Quando se fala em escola e quando se fala nos mestres aí, né? Dos educadores. Eu queria de você sobre a meritocracia. Veja, eu acho que em alguns casos ela é bem-vinda, né? Sobretudo quando você considera que todos partem do mesmo lugar, Sim. né? Então ela precisa ser uma meritocracia que traz uma certa relatividade. Na escola nós trabalhamos o tempo todo com meritocracia, porque é princípio da escola trazer a equidade. E a equidade é diferente de justiça. Ah, perfeito. Tem uma imagem que agora eu não vou conseguir reproduzir aqui, mas imagine três crianças com alturas diferentes e elas têm na sua frente um muro e do outro lado está acontecendo uma partida de futebol. Essas três crianças querem ver. Certo. Se eu ofereço um banco com a mesma altura para todos eles, o que é mais alto ele vai conseguir ver melhor, o que é de uma altura mediana, talvez, e o que tem uma altura, a menor altura, aquele banco não vai adiantar. Ah, Então, é preciso, naquele momento, para que todo mundo possa ter acesso àquele jogo, que eu ofereça banquinhos diferentes. A partir dessa visão, que é igual aí para todo mundo, é que aí eu posso estabelecer assim, os critérios de meritocracia, porque aí eu coloco todo mundo em pé de igualdade, né? Então, eu acho importante a meritocracia, ela tem o seu valor, mas ela precisa ser trabalhada dentro de um contexto que também remonte essa relatividade em termos do que eu trago, das minhas experiências vividas, do meu ponto de focal na minha aprendizagem. Então, é um assunto que parece ser simples, mas na escola, por exemplo, não é. Então, vou dar um outro exemplo para ficar um pouco mais tangível disso que eu estou falando. A escola, no passado, ela aplicava uma prova, quem foi bem foi, quem não foi, que pena. Hoje, há leis, inclusive, que impedem que a escola use apenas essa régua para medir os alunos. perfeito. Eu preciso ter um trabalho de apoio àqueles alunos que não foram bem, eu preciso recompor a aprendizagem. Então, hoje, em educação, ainda que eu trabalhe com a meritocracia, eu não posso me furtar a fazer outras atividades que ajudem esta criança ou este adolescente a aprender. Ah, Eu perfeito. digo que Resgatem ele, escola... né? Que resgatem ele nessa continuidade, né? Exato, porque no passado, escola boa era que escola que reprovava. Hoje não, escola boa é onde o aluno aprende. Perfeito, E perfeito. este é o papel da escola, construir um processo de ensino-aprendizagem que seja exitoso, né? E aí, se vão caindo alunos, né, ficando para trás, eu não posso imaginar que para a ciência eu consigo ter 20% de êxito, não dá, isso não cabe. Isso qualquer empresa vai à falência, né? Exato. Se eu tenho 100 e consigo 20% só de êxito, não dá. Eu preciso aumentar, obviamente, aumentando sempre com processos transparentes, legítimos, que valorizem o trabalho do professor e do aluno. Então, hoje, Raul, para tornar curta uma longa história sobre ensino-aprendizagem, nós vivemos outros tempos na educação. É bom,
Isso é ótimo. Sim, sim. Onde não é somente a prova que mede. Hoje nós temos outros instrumentos para que, de fato, nós, ao final de 10, 11, 15 anos que o aluno esteve aqui conosco, de fato ele esteja pronto para exercer o seu papel cidadão. Então, quando eu falo isso, eu não estou falando só de saber bem matemática e língua portuguesa, porque Sim, também é papel da escola tá. criar um ambiente adequado para que ele possa ser um bom cidadão. Então, esse também tem sido um desafio nosso como educadores, né, e como escola de uma forma geral. Então, não é uma tarefa simples, né, porque tudo É. desemboca na escola e, de certa forma, isso nos dá um conforto, porque aumenta o nosso repertório de ação, mas, ao mesmo tempo, também a nossa responsabilidade. Então, talvez isso assuste algumas pessoas que queiram ser professores, porque no passado era uma coisa um pouco mais simplista do ponto de vista de aplicações. Hoje em dia é muito mais complexo esse processo de ensino-aprendizagem. Olha que bacana. E nesse complexo educacional, da qual você explanou muito bem aí, inclusive, eu acredito, até para detectar certas habilidades dentro da área, não? Sem dúvida, exatamente, porque imagine, eu estou falando de uma escola aqui, eu tenho 4.200 alunos aproximadamente. Olha, São 4.200 possibilidades, 4.200 histórias. Então, por mais que eu tenha um currículo que é normativo, que é prescrito, que é desenhado, né, de forma única, eu preciso criar caminhos alternativos para aqueles alunos que têm ou altas habilidades ou habilidades mais rebaixadas. Eu preciso atender essa diversidade. sim, Então, eu caminho com um currículo ele é estruturante, mas ao mesmo tempo eu tenho que desenvolver caminhos paralelos para várias outras possibilidades que essas crianças me trazem e nos desafiam como escola. E é muito interessante, porque cada vez que chega um aluno que tem uma necessidade que é diferente daquilo que a gente estava imaginando, aí sim reside uma possibilidade da escola aprender, porque também a escola aprende, viu? Não só ensina, não. E aí a gente se ocupa também de olhar esses desafios que são olha, colocados para nós diariamente, para que a gente possa ser uma escola melhor. Então, eu vou te falar de um exemplo que eu gosto demais, que é um programa de pré-iniciação científica que a gente tem aqui, porque alguns alunos, eles têm temas de interesse e eles querem se aprofundar naqueles temas. sim. Eu tenho uma dupla de alunos, por exemplo, que eles querem encontrar um substituto para o silício, só isso. E aí Olha a só, gente cria um espaço onde eles olha. podem, com um professor que orienta, que eles podem se desenvolver e construir essa pesquisa. Os meus filhos estudaram aqui e o menino, o Giovanni, em 2018, ele fez um projeto com inteligência artificial, imagine, quando a gente nem Olha sonhava só, em nem inteligência sonhava. Em artificial. Hoje, 2018. Em 18. Olha aí. exato. E aí a minha filha, para não ficar falando também, assim, citando os nomes, né? Não é que eu sou mãe coruja também, né? Desculpa, aí eu Opa, não tem jeito. E a minha caçula, o projeto dela é com Ora Pronobis, que é uma planta aí bastante comum no interior, rica em ferro, e ela começou a querer entender como é que ela poderia aumentar o ferro da Ora Pronobis para isso servir como suplemento para as pessoas. Então, os alunos, eles são muito criativos e têm ideias incríveis, incríveis. E a olha gente só. precisa, na escola, criar esse espaço onde eles podem também se desenvolver, não só nesse currículo prescrito, Tá. mas em outras possibilidades, né, que a escola pode oferecer. Olha, que conversa mais gostosa e instrutiva que tivemos hoje, viu? Eu ficaria uma semana aqui, né? Porque histórias não faltam. Para quem trabalha em escola, É, todo dia tem uma boa história para contar. não, que legal quando você, mesmo até quando você fala, e quando o aluno vem ali com
com incerteza daquilo ou não, como você recebe aquilo como uma aprendizagem, né? Porque através dessa dúvida do aluno, você se reinventa também, vamos ver como que a gente vai auxiliar ele. E não esquecê-lo, né? Pelo contrário, né? É aí que ele precisa do seu mestre. Valdenice, foi um prazer tremendo falar contigo, viu? Um prazer enorme mesmo. Todo o pessoal aqui da cultura, aqui os técnicos, estão contentes em ouvi-lo. Estou vendo o semblante de cada um aqui. Parabenizando você aí por essa tão brilhante carreira aí. Então eu gostaria que você, o tempo urge, né, deixasse aqui as considerações finais ao programa, com uma mensagem especialmente a esses jovens. Temos aqui uma menina que trabalha conosco, de 18 anos, né, fazendo uma faculdade aqui, e com certeza... Como ela se chama? A Éria, olha o nome dela diferenciado. Éria. Éria, como o meu também, um nome diferente, né? Éria. Éria, me conecta aí no LinkedIn, a gente conversa. Aí, Éria. Já está dando um positivo para você aí. Joia. Esse espaço que você gentilmente aí me ofereceu, Raul, é um privilégio poder partilhar um pouco do que eu sou, um pouco dos meus sonhos, e um resgate da minha história que passa pela minha querida Dois Córregos, né? E me traz tanta lembrança boa, tanta lembrança afetiva. Eu só tenho a agradecer. Essa imagem aí da estação é uma imagem também que é muito cara para mim, porque as minhas primeiras viagens de trem para Campinas, né? Olha aí. Então passei por aí, então tudo tem história. Quero agradecer o Casa Grande, que fez essa ponte aí conosco. Opa. Eu permaneço à disposição de vocês e também de Dois Córregos. Sou muito grata a tudo que eu vivi aí, e sou muito grata à minha família. Não vou falar muito, senão vou chorar, mas as minhas irmãs queridas, a minha mãe, meu pai, e a tudo que eu vivi, né? Tudo o que eu vivi me trouxe até aqui, e eu sou grata a Deus que pavimentou essa história, né? Pela qual eu vim parar aqui. Hoje estou aqui conversando com você. E muito obrigada, parabéns por essa iniciativa de resgatar a história, né? A gente é um povo que às vezes não dá muito valor para a memória e para a história. A gente precisa, acho que uma iniciativa como a sua, ela é importante para Dois Córregos, para a vida das pessoas, mas também para a educação, né? Triste do povo que esquece quem é e que não entende que a educação é a mola que nos leva para futuros melhores. Então, eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço a todos vocês e um beijo para essa cidade que eu tanto amo. Opa, ficamos muito felizes, né, de saber que um dia você passou por aqui e que tem raízes aqui e que vai visitar a gente quando vier para cá tomar um cafezinho aqui no portal RC1 da Rádio Cultura, tá certo? Oi, na Rádio Cultura, para dar um abraço pessoal e um especial na Éria. Tá ok, Éria, tá aí então. Fica com Deus e até breve. Beijo, tchau, obrigada, tchau. Fiquem com Deus. Até mais.